Como é criado o fermento biológico? Existe um laboratório especializado em produção de cepas. E cepas são como se fossem sementes que vão originar o seu fermento biológico lá na frente. Esse laboratório, ele fica situado na Austrália e lá eles produzem essas cepas que são selecionadas para poder criar o fermento que eles querem. A partir dessas cepas produzidas por esse laboratório da Austrália, as empresas que comercializam o fermento aqui no país ou em outros países fazem a compra e dão início à reprodução do fermento biológico. Essas empresas que dão sequência à reprodução do fermento biológico se utilizam do melaço da cana como principal alimento para a criação deste fermento. E não é qualquer melaço de cana. Eles passam esse melaço por uma clarificação e uma esterilização para que ali se mantenha somente a levedura da Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que eles querem. E quando você não tem esse controle de clarificação e esterilização, você não consegue saber quais são as leveduras que estão se proliferando ali dentro do seu fermento. É o que acontece com o nosso levain, ou fermento natural como é conhecido. Ali também há essa proliferação e captação de leveduras para a criação do seu fermento. Porém, você não sabe quais são as leveduras que estão se proliferando ali. Por isso que o sabor e aroma de um levain feito por mim sempre será diferente de um resultado de um levain feito por você, na sua casa. Porque as leveduras não são selecionadas. Mas voltando à alimentação da Saccharomyces, eles disponibilizam esse melaço de cana para que essa cepa isolada vá se alimentando aos poucos e vá se proliferando de maneira controlada. Mas ela aumenta rapidamente de tamanho. Ela funciona de uma forma muito semelhante à alimentação do levain, que se faz em casa. Quando você percebe que a atividade começou a diminuir, significa que essas leveduras não têm mais com o que se alimentar. E o laboratório volta a alimentar essa cepa com mais melaço de cana e assim vai sendo feito por um período determinado por cada laboratório, né? Para que eles tenham um fermento final após todo esse processo de alimentação e controle. O processo de alimentar e cuidar vale tanto para fermento biológico como para fermento natural. A diferença é que o processo de alimentar e cuidado biológico é feito pelo laboratório, que eles já nos entregam o produto final, já para consumo. Após o processo de alimentação da cepa, que resulta no fermento biológico com a levedura selecionada, que é a Saccharomyces cerevisiae, o primeiro produto resultante disso é o fermento em creme, que possui 10% de levedura e 90% de água. É um dos fermentos mais aromáticos dentro das famílias dos fermentos biológicos, mas comercialmente não é viável para colocar em prateleira para venda, porque ele não aguenta muito tempo entre deslocamento até ser colocado para venda efetivamente. Esse fermento em creme tem um tempo de vida, que chamamos de shelf life, de 20 dias mais ou menos, e isso compromete demais a capacidade desse fermento chegar com qualidade até as casas e padarias. Para isso, as indústrias desidratam um pouco esse fermento creme e transformam num dos tipos de fermento biológico, que é o fresco, com 30% de levedura e 70% de água. Esse já possui um shelf life um pouco maior, mas também não é tão extenso, gira em torno de 45 dias, mas é preciso que guarde sempre em geladeira, porque caso fique em temperatura ambiente, ele vai tender a aquecer e a escurecer. E isso acontece porque são derivados da tentativa do teu fermento se proliferar. E como ele não tem alimento externo, ele vai buscar consumir a si mesmo. Já o fermento biológico seco, ele ainda é mais desidratado e passa a ter 95% de levedura e 5% de água. Por isso dizemos que o fermento biológico seco é mais forte, mas não significa que ele seja melhor ou pior do que o fresco. Significa que ele é mais concentrado em levaduras do que o fresco. E como é possível ter um tempo de prateleira e de shelf life com fermento biológico seco se ele é um organismo vivo? Porque para que seja possível a proliferação do fermento, é necessário que tenha oxigênio, açúcar e água. Por isso ele é embalado a vácuo, para que não tenha acesso ao oxigênio e assim ele não consiga dar sequência no processo de alimentação dele. Em relação ao tempo de vida de um fermento biológico, também é uma curiosidade que acredito que poucos saibam. O seu fermento biológico, independente se é fresco ou se ele é seco, deve ser guardado em refrigeração. No caso dos fermentos secos, como eles são embalados a vácuo e possuem essa proteção contra a oxidação, eles aguentam em temperaturas ambientes, porém até a abertura da embalagem. Após a abertura, guarde sempre em geladeira, porque como ele é um organismo vivo, ele estando em temperatura ambiente, ele vai tender a se enfraquecer pelo próprio processo de multiplicação.
Após aberta a sua embalagem de fermento biológico, esse produto passa a ter 45 dias de validade. Após esse período, a capacidade fermentativa vai estar seriamente comprometida. E por que eles selecionam a Saccharomyces cerevisiae para criar um fermento? Para manter padrão nos seus pães, para manter o mesmo aroma, o mesmo sabor e não ter alterações na produção do seu pão. E o que é o fermento? Ele é uma levedura que vem da família dos fungos. Aqui é importante ressaltar que não é uma bactéria, é uma levedura. Qual a diferença entre bactéria e levedura? A bactéria se multiplica através da divisão de uma célula, a qual origina outra, porque é um organismo unicelular. Já o fungo, ele pode ser unicelular ou pluricelular e ele se reproduz em outra velocidade. Qual a diferença em trabalhar com um fermento biológico e um fermento natural? Fermento biológico, você sempre terá um sabor e aroma padronizado, podendo trabalhar com sabores um pouco mais complexos com pré-fermentações. Mas a acidez que você vai encontrar sempre será mais controlada. Já o fermento natural, você pode obter resultados diferentes caso você mude a água ou mude a farinha da alimentação desse levain. Se você alimenta seu levain com farinha de centeio, você terá um resultado. Se alimentar com farinha integral, terá outro resultado. E assim por diante. Para você fazer pães em menor quantidade com fermento natural, você consegue ter um maior controle dos resultados, porque você consegue controlar a sua geladeira, a fermentação, a temperatura ambiente. Agora, para você ter em alta escala, onde você usa 100, 200 quilos de farinha todos os dias para trabalhar, somente com levain, se torna um pouco mais complexo. Isso não significa que seja impossível. Somente estou dizendo que é mais complicado para você trabalhar, porque você precisa de mais espaço, precisa de câmara refrigerada. Em relação aos tipos de fermento biológico, a diferença na produção dos pães de mesma receita? Sim, o sabor e aroma de pães da mesma receita, produzidos um com fermento biológico fresco e outro com fermento biológico seco, vão resultar em pães diferentes, eles alteram o sabor grandemente, porque você não desgastou as leveduras do fermento fresco num processo de super desidratação, que é o que acontece com o biológico seco, para poder aumentar o tempo de prateleira. Por isso, se você vai fazer pães para sua casa, você pode tranquilamente comprar os fermentos biológicos frescos em tabletes menores, aqueles de 10 gramas, para que você tenha resultados de sabor e de aroma muito mais intensos e complexos. Toda vez que você usar um fermento fresco e na receita estiver dizendo para você usar um fermento seco, você tem sempre que multiplicar o peso do seco por 3, para que você tenha o peso necessário para utilizar de fermento fresco. Por que isso? Porque a concentração de levedura dentro do seu fermento fresco são menores do que as concentradas e encontradas no seu fermento seco. Muita gente prefere utilizar o fermento natural ao invés do fermento biológico em busca de aromas e sabores mais complexos. Mas com a utilização do fermento biológico, com as técnicas e processos corretos de pré-fermentações existentes, você consegue complexidades incríveis de sabor e também de aromas para os seus pães. Não estou dizendo que o fermento biológico ele é melhor, é superior ao fermento natural. Mas eu também não estou dizendo que o fermento natural é melhor que o biológico, porque eu gosto de trabalhar com os dois. Eu extraio pães com características muito diferentes entre si, trabalhando com um ou com outro fermento. Mas o que eu quero dizer é que, como os dois são micro-organismos vivos, é possível trabalhar com complexidade de sabor com ambos.